Vamos acalmando nossa mente, dirigindo o nosso pensamento para uma paz interior e uma paz também para o mundo, para toda a humanidade. E vocês vão mentalizar junto comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê, paz para todos os seres. Hoje nós vamos ter a Berta e o Diego falando sobre a influência teosófica nas artes plásticas e na música. Então, é a Berta primeiro, né? Tirou. Bom, nós apresentamos essa palestra na Feira do Livro. Só que como lá o tempo era bem curtinho e nem todos vocês participaram, então a gente decidiu passar a parte de arte e de música, ok? Quis começar com essa frase do Goethe, que eu acho que tem tudo a ver. E ele nos diz que, em última instância, a arte é mais radical do que a própria política, porque ela vai alcançar as camadas mais profundas do ser humano, tá? Donde se efetua a verdadeira transformação de uma sociedade. E para ilustrar, eu utilizei esse painel lindo, que é do nosso irmão Miguel Ângelo, porque ali está uma apresentação de tudo que seriam as diferentes artes na vida, né? A gente pode começar dizendo que a gente sabe que, enquanto textos científicos ou filosóficos, eles nos trazem luz, vamos dizer, na parte intelectual, né? E nos fazem compreender algumas coisas sobre a verdade existencial, né? Na verdade, a arte, nas suas diversas manifestações, todas que mencionamos, é capaz de tocar o coração e, dessa forma, nos transportar, né, a uns níveis de consciência mais elevados, além do intelecto, para apreciação do belo e, por instantes, por que não, nos aproximar do sagrado, né? Ali tem umas só ilustrações dos diversos tipos de arte, e inclusive eu coloquei essa frase da senhora Blavatsky, né? Porque dentro da arte temos também a literatura, a poesia. Então, a senhora Blavatsky nos diz: se quer escolher doce paz e descanso, discípulo, semeia com serenidade sementes de mérito para os campos de futuras colheitas. O Mestre Jesus já falava, né? Você semeia, você vai colher. E tem essa frase que eu também achei muito bonita, de Becerra de Menezes: sem amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Então, nós sabemos que a produção cultural de um país, de um povo, de uma civilização, é fruto, na verdade, do contexto em que ela está colocada, tanto histórico, como político, como social. E ela vem a mostrar, é tipo como uma janela, né, através da qual é possível vislumbrar tudo isso que essa sociedade está vivendo. Uhum. Por isso, a arte vem a ser sintomática, né, daquela condição humana que está passando por essa situação. Por quê? Porque a sociedade está inserida nesse contexto. Então, por isso se diz que quando a arte, a gente fala da história da arte, a gente deveria também falar história da arte social, porque a arte é produto da sociedade que a produz. Uhum. Agora, a gente sabe que a sabedoria divina, ou teosofia, né, é uma filosofia que busca nos trazer uma maior consciência
um maior entendimento, né, compreensão de nós mesmos, do mundo ao nosso redor, né, e o propósito espiritual da vida, né, que estamos fazendo aqui. Agora, há uma extensa lista de inovadores culturais. Alguns foram membros da Sociedade Teosófica, membros ativos. Outros foram simpatizantes, assim como muitos de vocês, que se interessam pelo tema e fazem leituras com respeito a isso. E outros simplesmente foram leitores, né? Não precisam frequentar, eles simplesmente tinham acesso à literatura filosófica teosófica. E muitos deles foram tocados de maneira mais profunda, né, pelos seus ensinamentos. Então, nós sabemos que, desde a pré-história, o homem já desenhava nas cavernas. Quer dizer, ele já manifestava o seu ser interior através de desenhos, que eram formas simples, abstratas, simbólicas, né? E tudo isso era baseado no interior da pessoa, né? O que ela sentia, o que ela intuía, enfim, tudo isso. Agora, se diz que a pintura teve sua morte decretada por causa da invenção da fotografia, que foi em 1839. Por quê? Porque antigamente a arte acadêmica se dedicava a reproduzir a natureza, as pessoas, quer dizer, a copiar, vamos dizer assim. Quanto mais realístico possível, lógico. Então, quando a fotografia aparece, quer dizer, a fotografia fazia isso talvez até de uma forma mais perfeita, vamos dizer assim. Então, os artistas passaram a pensar de uma outra forma, né? Então, também estava acontecendo uma mudança muito grande na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, com o surgimento da espiritualidade, através de diversas escolas que eles chamavam ocultistas, né? Então, começou a haver muito interesse do público por esse tipo de leituras, né? Tanto místicas como ocultas, né? Que ele chamava, né? Para poder entender aquele lado invisível que se falava que existia e que as pessoas não tinham pensado que isso fosse possível, né? Então, desta forma, quando surge a Sociedade Teosófica, né? Em 1875, mas já muito antes, o mundo teosófico começa a ganhar crescente espaço, tá? No mundo artístico. O que vai acontecer? E vão começar a ser develadas novas percepções que dão aos artistas a sensação de poder enxergar além do mundo, né? E compreender os princípios cósmicos da existência. E o que vem acontecer? Os artistas, né, do pincel, né, os artistas desta arte, eles passam a ser como escribas que pintam aquilo que não podia ser dito com palavras. E eles passam a delinear o invisível, né? Delineando o que poderia ser um pensamento, uma sensação, e para isso precisavam de uma nova linguagem. O que acontece? Através dos ensinamentos teosóficos, a gente aprende que todas as religiões trazem os mesmos ensinamentos, porque todas elas vêm da mesma fonte. Uhum. Então, quais são os principais ensinamentos? A harmonia do homem com a natureza, o desenvolvimento de uma nova consciência ética, tá? E o trabalho individual como meio para melhora interior. Surgem as vanguardas dentro da cultura. E, bom, entendendo que vanguardas são aqueles que vêm na frente, né? Em teoria,
seria uma parcela mais consciente da sociedade, né? Então, essas vanguardas, elas colocam a ética em primeiro lugar na arte. Uhum. E estou ouvindo. Aí começa a surgir um novo movimento. A arte abstrata se diz que surge na Alemanha, com o movimento Der Blaue Reiter, que é o Cavaleiro Azul. Estou ouvindo tudo. O grupo se forma em 1911 a partir de imigrantes russos e alemães, né? A gente vai falar depois sobre isso. E a principal característica da pintura abstrata é justamente a ausência de uma relação entre as formas e as cores. Uhum. Quer dizer, os artistas passam já não a pintar exatamente o que eles enxergavam, mas o que eles sentiam ou pensavam. Os fundadores desse movimento, né, se diz que foram basicamente Vassily Kandinsky, russo, Francesc Kupka, que era tcheco, Mondrian, que era francês, e Malevich, que era russo. Para eles, o abstracionismo na pintura vem a ser a manifestação visível dos ideais espirituais que todos eles tinham estudado e conhecido através da sociedade teosófica. Esses ideais eram professados, né, através dos ensinamentos e de outras tradições até então consideradas ocultistas. Então, a teosofia não. A teosofia trouxe justamente a abertura que foi até criticado, né? Porque conhecimentos que eram antigamente ocultos foram colocados em público. Essa foi uma das missões da Blavatsky, tá? Então, muita coisa. Então, por isso que é a teosofia que influencia majoritariamente essas pessoas. Esse movimento vai ganhar reconhecimento no meio, né, influenciando outras diversas gerações de artistas e movimentos posteriores. Se diz que a primeira aquarela abstrata foi de Kandinsky, em 1911. Mas, na verdade, a gente vai saber depois, né, que a Hilma af Klint, ela é sueca, desde 1906, ela já produzia uma ampla série de quadros abstratos, tá? Ela se dedicava a essa produção. E, na verdade, ela veio a ser a verdadeira pioneira do abstracionismo, que desenvolveu toda uma linguagem revolucionária, precedendo a todos os artistas de ponta. Quer dizer, Kandinsky, Mondrian, ela foi muito anterior. Ela desenvolvia composições conectando os mundos, né, espiritual e o mundo material. Ela era de uma família protestante, mas ela incorporou todos os conhecimentos da teosofia, tá? E mais tarde da antroposofia, porque ela estudou diretamente com Rudolf Steiner. Steiner é o criador da antroposofia, mas naquela época ele ainda era diretor da Sociedade Teosófica na Alemanha. Então ela estudava diretamente com ele. E ela deixou que a parte espiritual falasse mais alto, né, sem crítica, sem interferência externa. Aí ela passa a desenvolver uma percepção que vai transformar em telas, né? O que ela recebe da inspiração de outros planos, ela transforma em telas, que seriam para ela como portais de elevação espiritual. Esses conjuntos de telas enormes, são 10, elas representam a vida do homem, desde que nasce, aí vai. E ela utiliza muitos símbolos, né? Naquela época era difícil entender, mas hoje em dia já a gente consegue perceber melhor. Ela utilizava simbologia riquíssima, conchas, serpentes, lírios, né? As letras U
ela utilizava para espírito e a W para matéria. Empregava azul para feminino, amarelo para masculino, sempre querendo mostrar a dualidade do mundo, né? Então, ela mostrava o macro e o microcosmo, a luz, as trevas, a origem e o fim do mundo. O trabalho dela foi finalmente reconhecido 80 anos depois. Imagina, começou em 1906, numa exposição lá em Los Angeles que chamou O Espiritual na Arte, pintura abstrata de praticamente um siglo, onde colocaram as pinturas dela junto com Mondrian e Kandinsky e Malevich, né? Agora, ela se diz que um dos mestres dela advertiu que ela só que ela não mostrasse no momento as suas obras, porque não iam ser entendidas, que ela esperasse o tempo, tá? E é o que aconteceu, né? E ela nos diz uma frase dela: aqueles que receberam o dom de ver mais profundamente podem ver além da forma e se concentrar no aspecto maravilhoso que se esconde por trás de cada forma e é chamado vida. As obras dela se diz que abrem portas para reflexões sobre a espiritualidade e o papel, na verdade, da arte na vida do sujeito. Bom, como a gente tem que ir rápido, o Kandinsky, russo, ele se forma em Moscou, né, em Direito e Economia, mas aí ele migra para a Alemanha. O primeiro contato com a arte foi através da música, né, que deu para ele as noções de harmonia, evolução, e ele passou o resto da vida dele ensinando, né, que ele falava que era a melhor maneira de aprender arte. Ele foi um ávido estudante de ocultismo e teosofia. Para ele, né, proporcionou conhecimentos que estruturavam seu lado espiritual. Desta forma, conforme ele evoluía, né, a sua consciência espiritual, a arte ia acompanhando, porque ele queria que a alma do observador estivesse em harmonia, né, para ressoar junto com ele. E à medida que ele ia avançando nos conhecimentos teosóficos, né, conforme ele lia mais e se inteirava, então ele começou a ver que estudar formas de pensamento, não sabemos, né, que nós temos um pensamento extremamente forte, que conforme o que a gente pensa, a gente consegue formar uma forma em um princípio, e se a gente alimenta esse pensamento, essa forma vai cobrar vida, tá? Então, esses são temas da teosofia. Então, conforme ele estuda formas de pensamento, a relação de vibração, cor e som, ele começa a desconfiar da forma. Quer dizer, a forma, na verdade, não é a coisa, né? E ele renuncia ao tema e mais tarde à realidade visível para internar-se na verdadeira essência, que seria a realidade interior. Então, o perfil, a linha, a cor, se convertem em instrumentos que ele vai usar para criar imagens visíveis de acontecimentos invisíveis no mundo astral. Assim, ele se diz que suas obras, né, são verdadeiras meditações, né, transcendentais, donde o espectador, evidentemente que isso vai depender da sensibilidade do espectador, né, porque nem tudo, às vezes você olha um quadro e não te diz nada, mas às vezes ele realmente mexe com você. Então, ele tenta mostrar essa questão, né, essa ligação. E ele escreve esse livro, né, O Espiritual na Arte, onde ele tenta colocar todos esses conceitos, né, o que ele aprendeu. E ele passa a enxergar a arte também como regeneradora ética da humanidade. Quer dizer, a arte é uma ferramenta para melhorar a humanidade.
Agora vamos falar de Mondrian. Mondrian, neerlandês, né? Ele, em 1908, né? Até 1908, ele era um pintor acadêmico, como todos os anteriores, que fazia os quadros normais, mas aí ele também estuda teosofia. E ele passa a simplificar radicalmente os elementos das pinturas, né, para refletir o que ele entendia como a ordem espiritual subjacente ao mundo visível. Isto é, além do que a gente vê, existe uma ordem global que a gente não consegue enxergar, né? Quer dizer, é esse todo que harmoniza o que está acontecendo aqui embaixo, o que a gente acha material, né? É como se fosse um drone que vê tudo por cima, né? Sobre a relação de Mondrian com a sociedade teosófica. Ele admirava Blavatsky, Steiner, e ele se torna, né, membro da Sociedade Teosófica. E ele concordava tanto que toda vez que ele fazia uma exposição, ele falava em teosofia, porque foi justamente a teosofia que trouxe a nova arte para ele, né, esse novo viés dele, né. Ele se torna membro, né, então, da Sociedade Teosófica e ele passa a trabalhar essa nova visão que ele tem, né, de que existem forças na natureza que a gente não vê, mas que elas estão aí agindo, né? E forças, energias relacionadas com pensamentos, com sentimentos, né? E isso que vai estimular ele e vai dedicar a vida dele à busca do conhecimento espiritual, né? Poucos sabem, né? Talvez, né? Mas ele é muito conhecido por esse tipo de arte, né? E se diz que foi a Blavatsky que inspirou ele, né? A partir do misticismo, né? Da geometria sagrada, né? Então, ele passa a reduzir a forma a simples contrastes de linha e cor, que seria novamente a questão da dualidade, a unidade dos opostos, né? Masculino seria a linha horizontal, né? E feminino a vertical. Ele também tem a ver com o estático, dinâmico, espírito, matéria, e ele vai chamar a esse movimento neoplasticismo, né? Vai encontrar, né, como eu falei, na matemática, na geometria, muita inspiração para ele encontrar essa, ele percebe isso como a harmonia celeste e humana, que está justamente nessa geometria, né? Porque ambas têm a ver com o macrocosmo, o microcosmo, né? Que seria o princípio hermético, como você sabe. Então, isto passa a ser a marca registrada dele, né? Tentando mostrar a estrutura do universo de uma forma bem simples. E ele vai além, ele entra na parte da arquitetura e do desenho, né? Porque ele buscava a regeneração espiritual da humanidade. Então, ele pensava em ambientes, né, coloridos que trouxessem uma forma de despertar a consciência superior das pessoas. E hoje em dia, uma marca, né, que existe até hoje no mundo inteiro, essa imagem de baixo é em Curitiba, né? É uma arte muito conhecida. E aí acontece uma coisa curiosa: os curadores conseguem perceber e comprovar a sincronicidade da arte da Hilma com Mondrian. Foi mais ou menos no mesmo ano, 1908, 1906, o outro, que começaram a mudar totalmente a sua pintura, que voltaram para o abstracionismo. Os dois estudavam Blavatsky, os dois estudavam Steiner, né? E eles mudam a partir de 1900, se diz, totalmente seus conceitos sobre pintura. Por quê? Porque a inquietação deles era justamente a interdependência das formas. Quer dizer que nós todos somos um, né? Todos dependemos de todos. Então, eles conseguiram perceber essa semelhança. Agora eu vou falar rapidinho do Malevich, que é outro russo, que fez parte dos fundadores, né? Ele era da Ucrânia,
mas ele tinha descendência polaca, eslava, né? Quer dizer, por isso que ele era muito colorido, né? E também, a partir de 1910, ele abandona a questão da forma, né? Assim, perfeita, e passa à abstração. Ele tem uma obra muito famosa, né? Que é esse quadrado negro, tá? Que para ele seria o embrião de todas as possibilidades, né? A partir disso você pode fazer tudo o que quiser, né? É o que ele chama de suprematismo, e que vem a ser o abismo do ser, né? E existe aquela questão de que ele, junto com Mayakovsky, né, que é o poeta russo também, eles assinam em 1915, um manifesto que defende a supremacia da sensibilidade sobre o objeto ou elemento. Quer dizer, o que importa é o sentimento. Uhum. Não é o objeto, é o que você, esse objeto te traz, o que você vai perceber com esse objeto. Uhum. E eu coloquei esse poema do Mayakovsky, né, porque ele diz: a arte não é um espelho para refletir o mundo, quer dizer, como se fazia antigamente, né, copiava igual, mas um martelo para forjá-lo. Quer dizer, através da arte você pode criar novas realidades, né? Novos mundos, enfim. Ele vai desenvolver sua filosofia, né? Falando da quinta dimensão. Vocês veem, ele estudava totalmente ocultismo, né? E ele fala, pois o ato criativo é puro e captura a excitação universal, onde tempo e espaço desaparecem e só a chama cósmica subsiste. Ele foi um excelente pintor, filósofo. E ele refletia, né, que pintar, escrever e pensar, ser, na verdade, são coisas muito semelhantes. Ele escrevia também bastante, e o último livro dele se diz que é uma obra fantástica. Eu não encontrei em português, aqui eu coloquei os dois livros, um está em alemão, o outro em italiano. Esse é ele e esse é um autorretrato dele. Se diz que ele foi bastante influenciado pelo teosofista Upensky, e ele vai escrever esse livro que Deus não foi destronado, tá? Que diz que é um texto filosófico transcendental do século XX. Agora, Kupka. Kupka é tcheco, né? Ele começa muito novinho, né? Ele trabalhava numa loja e aí ele, de estofagem, aí ele começa a se interessar porque as outras pessoas tinham esses textos e ele lia. Aí ele começou a se interessar pelo ocultismo. E ele, percebendo seus dotes artísticos, né? Ele se forma em Praga, depois se forma em Viena, mas ele também tinha uma mediunidade. Então, quando ele vai para Viena, ele trabalha como médium para subsistir, né? Era uma forma dele ganhar dinheiro. Ele vai para Paris também, estuda física, olha aqui, e combina com teosofia e budismo, qualquer físico quântico da atualidade, né? Física, teosofia e budismo. E se diz que ele foi um dos grandes precursores, né? Ele se dedica ao estudo da cor, começa a abstração em 1911 e ele é cada vez mais reconhecido como um dos principais do movimento abstrato. Eu tenho que correr, porque senão... Temos o Robert Delaunay, nascido na França, que também ele fez parte daquele grupo, né, que foi formado pelo Kandinsky, né, de Blow Rider, o Cavaleiro Azul, né? E ele também se dedica à parte mais abstrata. O Paul Klee, que é um suíço, tá? Ele foi desenhista, professor, estudante de orientalismo, se diz que ele gostava muito da arte japonesa, tá? É, e ele declara querer tornar visível o invisível. Então, é isso que eles trabalham, né? Foi também um dos principais expoentes lá da Bauhaus,
e deixou infinidade de obras, né? Aqui a primeira obra abstrata dele, e a mais famosa é Senécio, aquela carinha humana. Estes autores não têm nada a ver com abstracionismo, mas todos eles foram influenciados. Gutzon Borglum, vocês devem conhecer aquela famosa escultura, né, dos presidentes dos Estados Unidos, lá no Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Então, ele que fez essa obra. Acontece que o pai dele era presidente da Sociedade Teosófica em Nebraska, e ele pede para ele fazer um quadro da Blavatsky, dar uma fotografia. Se diz que ele estuda bastante Blavatsky, e depois ele fica 3 dias no ateliê dele até que ele pinta essa obra, que é de uma fotografia onde a senhora Blavatsky já estava muito doente, tá? Um ano antes dela falecer, que se chamava A Esfinge. Temos o Roerich, Nicolás Roerich, artista, místico, filósofo, poeta, enfim, ele tem toda uma... Ele ingressou na Sociedade Teosófica em 1920, junto com a esposa, né? Ele foi formado em várias coisas. Morou no Tibete muitos anos, pintou diversos quadros no Tibete e faleceu na Índia. Quadros dele, aqui a senhora Blavatsky, com a silhueta do mestre dela, mestre Moria. E aquele lá é muito interessante, porque você diz que é ela, a Blavatsky, abrindo a porta para a humanidade. Quer dizer, ela está abrindo o conhecimento para a humanidade, que foi o que ela fez. Essas são pinturas do Roerich, e ele e a esposa, eles traduziram para o russo a principal obra da Blavatsky, A Doutrina Secreta, né, que foi publicada por eles em 37, em Riga. Ele também foi idealizador do Pacto Internacional da Paz e Cultura, né? Essa é a bandeira da paz que foi criada por ele, né? Que simboliza o esforço dos seres humanos em preservar o melhor da raça, né? Da humanidade. É a entrega das realizações do gênio humano ao espírito da paz. São quadros do Roerich. Esse ali é a Mãe do Mundo, né? Muito bonito. E aqui no Brasil foi apenas em 1940 que o abstracionismo chegou ao Brasil, pelas mãos do japonês naturalizado, né, Manabu Mabe, do Abraham Palatsnik, judeu, e do italiano Sassilotto. E interessante o que nos diz o Palatnik, ele diz: as informações do universo estão geralmente ocultas, disfarçadas em meio à desordem. São necessárias percepção e intuição. A forma das coisas não é apenas o seu contorno. Quer dizer, voltamos ao mesmo, né? Quer dizer, a forma não é a coisa. Mas a sua essência é alcançar, e alcançá-la é realmente intrigante. Aqui tem umas obras de Noli, que é de Paraná, do Volpi, e essas duas são do nosso artista aqui presente. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Quem gostou da palestra da Berta? Gostou da palestra da Berta? Bom, palestra muito boa, depois a gente vai poder perguntar bastante coisa aí para ela. Agora nós vamos dar continuidade na palestra da Berta. Ela falou sobre teosofia e toda a influência na arte. Ela falou sobre pintura, falou sobre diversos tipos de arte, né? E a música, ela não deixa de ser, né? Ela também é uma arte que a Berta também, né, expôs. Eu vou falar especificamente dela, da música. Bom, eu me apoiei, tá, nessas 3 bibliografias aqui. Harmonia e Improvisação, do Almir Shediac, Criado, Artista e Místico, do Boris Schloesser, e Doutrina Secreta, volume 1, tá? Blavatsky. Como que eu vou dividir essa apresentação? Só para contextualizar. Eu vou falar um pouquinho, tá? Vou dar só
uma recapitulada do que é música, né? Do que a gente entende por essa arte, né? Depois eu vou pensar esse artista aqui, que é o Scriabin, ele foi um pianista, tá? E ele tinha uma influência muito grande da teosofia. Sofria uma influência muito grande. Vou falar um pouquinho dele. E aí, depois a gente vai falar basicamente de teosofia. Ou seja, vai pegar toda esse apanhado aqui e vai aplicar isso para as nossas vidas de forma teosófica. Bom, primeiro, vamos contextualizar o que é a música, né? Bom, a gente está acostumado a ver pessoas tocando instrumentos, violão, violino, piano, ou um tambor, qualquer instrumento, e a gente olha para aquela pessoa e pensa, poxa, aquela pessoa está fazendo música, né? Sim, é verdade. Só que existe todo um processo antes daquilo acontecer. Na verdade, o que ela está fazendo, ela está manipulando uma ferramenta, que é o instrumento musical, e manipulando aquele instrumento, ela está manipulando o som. Ficou meio complicado? Vamos então desmistificar isso aqui. A música, ela nada mais é do que uma vibração, tá? Tudo que vibra, e tudo vibra, né? Não existe matéria parada, matéria morta, né? Tudo fica vibrando. Tudo que vibra, ela, essa vibração pode gerar ou não um som que seja audível para os nossos ouvidos, tá? Esse som que é audível para os nossos ouvidos, se manipulado, ele pode ser manipulado, ele sim, de fato, é a música. Vamos dar um exemplo. Aqui em Ribeirão, a gente está vendo bastante obras acontecendo aí, né? E a gente, às vezes, se depara, ou já viu pela televisão, aquelas pessoas, aqueles operários trabalhando com a... Como que chama? Britadeira. Como? Britadeira. Britadeira, né? Então, eles estão lá gritando, né? E o que aquele equipamento está fazendo? Ele está fazendo um impacto na rua, né? Quebrando pedra ali. E quando ele faz o impacto, ele dá uma pressão no solo até quebrar. Enfim, uma pressão muito forte. Essa pressão, para quem está perto, principalmente quem está gritando ali, causa uma vibração. Então a pessoa está vibrando, né? Aquele movimento está um movimento muito vibratório. E aquele movimento gera um que a gente chama de barulho. Esse barulho ocasionado por essa vibração é o som. Se nós manipularmos esse som, a gente começa a fazer música. Por exemplo, impactante, ela influencia tanto na gente que se a gente escutar uma musiquinha, um sonzinho de ninar, a gente já sabe que é um som de ninar. Automaticamente, a gente aprendeu isso desde pequenininho, nosso consciente vai falar, opa, é hora de dormir. Então, nossos hormônios vão começar a trabalhar, vai liberar a dopamina lá, a gente vai apagando os olhos até a gente dormir. Então, a gente vai lembrar que é hora de dormir, porque a gente ouviu aquilo. Quando eu faço esse barulho, eu automaticamente estou me lembrando das palmas. Uma palma quer dizer que tem alguém, vai me despertar meu sistema de alerta. Pô, tem alguém me chamando, será que eu estou preparado para sair lá fora, para receber essa pessoa? Se é que eu convidei essa pessoa, então você já fica em alerta. Então a música, de certa forma, ela influencia o nosso corpo. Então, isso aqui é só um barulho. Isso aqui é o barulho que eu estou manipulando através do meu instrumento musical, que é a minha mão, tá? Esse barulho eu manipulando de forma rítmica, com batidas, vibrações e pausas. Você vê que tem barulhos e tem pausas, né? Pausas. De forma rítmica, tá? É harmonioso e tem as pausas. Essa, só que essa palma, né, essa música que eu estou fazendo aqui agora, ela pode ser uma música com um timbre mais agudo, pode ser com um timbre mais grave, né? Então,
Ela pode ser de várias formas, deu o exemplo da palma, mas isso pode acontecer com qualquer outro instrumento. A grande sacada aqui que eu quero que vocês entendam é que música é um processo de vibração, tá? Se alguma coisa vibrar, friccionar, né, ou alguma coisa nesse sentido, a gente vai ver um pouquinho lá na frente por quê. Quando esse movimento acontece, tá? Seja na corda do instrumento, na batida do tambor, automaticamente isso gera um som que pode ou não ser audível aos nossos ouvidos, e sendo audível e manipulável, ele se torna música, tá? Bom, agora que a gente sabe o que é música, né? É lógico que a música veio muito antes desses três momentos que eu coloquei aqui, mas eu pensei três momentos relativamente recentes. Essa antiguidade, né? Podemos dizer que seja os antigos egípcios lá, eles utilizavam a música como uma forma de devoção, né? Tinham todas aquelas divindades e eles usavam a música como instrumento, como ferramenta de devoção. Já na Idade Média, né, a música era utilizada em formas também, né, de adoração, de contemplação. Inclusive, as catedrais eram construídas para que ecoassem, né, aquele som de forma mais intensa e, como que eu vou dizer, mais marcante emocionalmente na vida da pessoa. A gente vai ver que não é só emoção, tá? Mas, recentemente, né, a gente tem também, não tão recente, né, mas o mais recente possível, temos aí um exemplo como Beethoven, Bach, ah, na música clássica contemporânea, eles também faziam obras, né, que são, né, construídas na época, mas que ainda são de uma natureza muito emotiva, né? Aquilo te prende, aquilo mexe alguma coisa ali dentro que a gente não sabe bem o que é, que a gente vai desmistificar aqui hoje. Bom, vamos falar disso então. Alguém já viu esse símbolo? Sim. Beleza. Ah, então vamos contar como foi a historinha para isso daqui nascer. Esses caras, como Bach, Beethoven e toda uma galera antes, né, dessa galerinha toda, eles entendiam que a música não era isso daqui. Isso aqui a gente aprendeu na escola. Ou aprendeu na TV, ou viu em algum lugar, que são as sete notas musicais, que é o dó, o ré, o mi, o fá, sol, o lá e o si. Tá? Bom, essas notas, na verdade, elas foram sistematizadas para que chegasse nesse som que a gente ouve hoje. E, na verdade, o som é a vibração, e a vibração ela gera uma frequência, certo? E aí, eu vou dar um exemplo do nosso amigo Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, ele é pintor. O pintor, quando ele está se expressando, fazendo a sua pintura, né, ele está, enfim, criando arte, ele está criando uma forma, né? Está manifestando ali um sentimento que ele teve. Essa obra, né, obviamente que pode ser replicável, né, mas ela é de uma natureza muito pessoal, muito individualista. Dificilmente você vai chegar assim e falar assim, nossa, por exemplo, Miguel, ó, pintei um quadro exatamente igual ao seu. Não tem como fazer. Ah, e a música era para ser assim também. Só que resolveram sistematizar ela. Lógico, isso é um processo muito grande, tá? Só estou falando de uma forma muito didática aqui. A música, essas vibrações começaram a perceber que elas tinham padrões. E eles simplificaram a música nessas sete principais notas. Óbvio que tem muitas outras, tá? Mas toda a música se baseia nessas notas aqui. Por quê? Para que a gente pudesse replicar isso, para que a música conseguisse ser replicável. Então, por exemplo, se eu compor uma música e eu tenho as notas ali, a Márcia pode ler a partitura ou qualquer outro tipo de
de leitura, tem partitura, tablatura, enfim, ela consegue replicar a minha música, tá? Um pouco mais fácil do que acontece com a pintura. Então, a música ela começou a ser um pouco mais sistematizada. Aí, passou-se o tempo, algumas pessoas começaram a descobrir que não existiam só aquelas 7 notas musicais. Tinha umas vibrações, poxa, tem um som meio diferente aí em meio dessas 7 notas. E aí, padronizaram também essas outras 5 notas, que são o que chamam, algumas pessoas chamam até hoje, de acidentes musicais. Não vou entrar no mérito do nome das notas, mas se você pegar um piano, você vai ver que tem as notas, as teclas brancas e as teclas pretas, tá? Então, essas teclas pretas foram sistematizadas depois, e esse conjunto que antes era de 7 notas passou a ser 12 e ficou sendo conhecido como escala cromática. Passou-se o tempo, e aí descobriram, poxa, mas tem mais vibração aí no meio, tem mais frequência entre essas notas. Só que por algum motivo, né, que a gente não sabe qual é, talvez porque seria muito impactante para as pessoas, né, ah, não sistematizaram mais. Então existem muitas notas que não estão sistematizadas. E, por exemplo, Beethoven e Bach foram pessoas que se utilizavam dessas frequências diferenciadas, que não estão aqui, tá? Para quê? Para compor as suas composições monumentais. Essas composições, quando a gente ouve, não só eles, mas principalmente eles, que está mais perto do nosso tempo, desperta certas emoções na gente. Por quê? Bom, agora a gente vai começar a falar sobre teosofia. Vou explicar isso falando sobre teosofia. A Blavatsky, ela diz que o som é a característica do Akasha, que é o éter, tá? Que é o nosso 7 corpos. Ele gera ar, lembra do ar? E cuja propriedade é o tato, né? A fricção, o qual pela fricção produz cor e luz. E digo, mas nós não estamos falando de música, ela falou que é cor e luz. Poxa, a Berta falou um pouquinho, falou bastante, na verdade, sobre luz, sobre cor. Esse processo de cor e luz se chama sinestesia, tá? Isso aqui é a aurora boreal. O que é a aurora boreal? A aurora boreal, ela é um fenômeno que em alguns países, em determinada altitude, você consegue ver no céu esse jogo de luzes. Esse jogo de luzes emitem um som, uma vibração. Se você chegar nesses lugares, você consegue captar um som. Então, a aurora boreal libera som, mas ela também libera cor e luz. Então, a música é vibração, que a vibração manipulada, né? A gente consegue transformar em som audível. Esse som audível pode ser manipulado, ah, e existem notas que não estão padronizadas. Existem frequências que não foram padronizadas no teclado, no nosso instrumentos musicais. Um exemplo deles está aqui, é a frequência que gera a aurora boreal. Existem vários estudos, e aí explicando tudo isso que eu falei, o Messiaen, ele tem uma obra que chama Cronocromia, ele explica o que é a sinestesia, é a relação das cores com o som, cores com o som. E o que é isso? Né? Quando nós temos um conjunto de neurônios, né? Esses neurônios, eles trabalham, né, junto, né, em paralelo com
com os nossos gânglios, com os nossos pontos, nossos chakras, enfim. E esses gânglios, eles liberam hormônios no nosso corpo, certo? Esses hormônios, né, fazem nós termos sensações. As cinco sensações que a gente está mais acostumado é o tato, tô olhando a palestra e tô olhando seu vídeo vai acabar. É a visão, é o olfato, é a audição. Só que existem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande, né? Uma sensibilidade sensitiva, que essas pessoas conseguem, através de um único estímulo, ter duas sensações diferentes, como, por exemplo, a audição e a visão. Lógico, todo mundo tem as cinco e todo mundo faz isso ao mesmo tempo, só que estímulos diferentes. Então, daqui eu estou vendo o Valdomiro, estou escutando o ar-condicionado, né? Estou falando para aberta, enfim, estou sentindo o tato da parede, são coisas diferentes. Mas quando eu tenho um só estímulo e eu tenho duas percepções, duas sensações, é porque eu tenho uma sensitividade, uma sensibilidade um pouquinho diferente, mais aguçada. Essa obra explica muito o que é isso. E isso é sinestesia. É quando, por exemplo, você escuta, você, através de uma vibração, você vê, né, cores específicas e também ouve sons. Tá? Existe uma relação, através desse estudo, quem tiver interesse depois pode dar uma pesquisada maior, aonde o vermelho, esse aqui é o arco-íris, tá? O vermelho representa o dó, laranja é o ré, o amarelo o mi, verde fá, azul sol, anil lá e o violeta o si, tá? São as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris. Ah, na música existem os acordes. Então, se eu tocar o primeiro acorde de dó, que é formado por essas 3 letras, né, é o primeiro acorde. E ele simboliza, ó, vermelho, amarelo e azul. São as cores primárias. Delas, o segundo acorde ele vai virar as cores secundárias e assim por diante. Então, a música ela tem uma ligação com a cor, tá? Entendendo isso e lembrando dessas cores do arco-íris, agora vamos para a parte teosófica. Esses daqui são os nossos chakras, tá? E esses chakras, obviamente, eles não são os únicos, tá bom? Nós temos diversos outros pontos no nosso corpo, que são os nossos gânglios, que eles, cada um secreta hormônio, cada hormônio específico para uma função. Mas os 7 principais são esses aqui, só para lembrar: chakra raiz, sacral, solar, do coração, da garganta, frontal e o coronário. Que nessa representação representa vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E se a gente for ver, são as mesmas cores do arco-íris, certo? E como que a gente aplica essa sinestesia? Nós estamos falando de teosofia. Na teosofia, ó, em outros, outras ordens, outras escolas místicas, né, nós trabalhamos muito a estimulação desses chakras. Então, por exemplo, se eu tenho se eu quero, por algum motivo, fazer o estímulo do chakra da garganta, eu posso emitir um som, eu posso fazer uma vocalização. Ou em processos meditativos, eu posso fazer vocalizações, que são as vibrações, né? Que é o OM ou qualquer outro, né? Processo meditativo, e eu vou impostar a minha vibração naquela região que eu quero estimular. Então, eu estou usando da vibração da música para estimular os chakras, tá? Para me fortalecer, para estimular aquela região específica.
Existem pessoas, inclusive, que às vezes, no momento de meditação, ou né, até aquela meditação mais guiada, ou quem está guiando, ou quem tem essa sensitividade, vê cores durante a meditação. Essa visão de cores é a sinestesia, porque ela está meditando, emitindo sons, as vibrações, está trabalhando aquele órgão específico e está emitindo cor, vendo as cores. Esses são os 7 corpos. Um exemplo onde a música ela penetra, né, é no próprio corpo astral. Penetra em tudo, mas só para a gente não ficar estendendo tanto, é no corpo astral. Porque quando você faz a meditação, por exemplo, você estimula, por exemplo, o seu gânglio da garganta. Tudo nesse planeta vibra, toda vibração que pode ser audível, né, gera um som. Todo som ele pode ser manipulável. Quando esse som é manipulável, ele se torna música. A música que a gente conhece hoje, né, ela está dividida em algumas notas musicais que são frequências específicas para cada nota. Essas frequências padrões, né, elas são colocadas nos instrumentos, entretanto, existem vibrações que a gente não vê normalmente no sistema, vamos dizer assim. Mas que pessoas, né, mais elevadas, né, elas conseguiam perceber essas vibrações em frequências diferentes e aplicar essas frequências em diversas situações, como influenciado pela teosofia, né, para alinhamento de chakra, enfim, trabalhar a emoção, né? Acredito que às vezes você ouve uma música e você sente vontade de chorar, de sorrir, porque aquela música ela está vibrando especificamente, exatamente, em um lugar específico do seu corpo e está te liberando hormônios e você está reagindo, seu corpo está reagindo a isso. Bom, agora vamos pensar um grande artista, na verdade, né, que é o Alexander Scriabin. Ele era um russo também, coincidentemente. Não foi combinado, né? A gente não combinou. Ele é russo também, assim como a Blavatsky. Ele foi um grande pianista, controverso, porque ele utilizava dessas frequências que eu comentei. Então, se por algum motivo vocês forem escutar as obras desse pianista, você vai sentir algumas coisas diferentes, assim, um pouco fora do convencional. Ele, os pais, a mãe dele, na verdade, morreu muito cedo, né, e ele foi ser criado com a tia. A tia era pianista. E ele ficava ouvindo muito a tia tocar. E aí, imagino eu que ele ficava ali na beira do piano, escutando, sentindo a vibração, exatamente, sentindo a vibração. A tia olhou e falou: esse menino vai ser um pianista, grande pianista. E foi. Só que antes dele ser um grande pianista, a paixão dele realmente foi entender como funcionava o piano. Então ele desmontou o primeiro piano que ele teve oportunidade para entender como o piano funcionava. E aí ele começou a fazer algumas associações. As cordas do piano com as nossas cordas vocais. Lembra que eu falei da vocalização, exatamente. E aí ele começou a fazer essas associações. E aí ele começou a criar frequências diferentes nessas cordas, que de uma forma bem simplória, a afinação se dá em você esticar ou, né, deixar de esticar as cordas. E aí você alcança determinadas frequências, tá? A frequência padrão que a gente tem hoje é 440 Hz, mas ele foi explorando outras regiões, outras frequências. E aí, depois dele entender como funcionava o piano, que aí ele foi ser o pianista mesmo, né? Executar as músicas. Então, ó, ele era fascinado por filosofia, teosofia e misticismo. Ele via a música como um meio de
transcendência espiritual. E ele acreditava que suas composições poderiam transformar a humanidade. Só que ele tinha a mão pequenininha. E para quem é pianista, né, às vezes tem aquelas aberturas muito grandes, né, e ele não conseguia. E aí, de tanto tocar, ele pegava obras específicas, né, que eram bem complexas, para que ele pudesse treinar para a mão dele ficar grande, né, na inocência dele. E ele acabou tendo um problema na mão. Nos lugares que eu procurei, eu não falou exatamente qual foi a doença que ele teve na mão, mas o resultado da doença ficou parecido com o do Carlos Martins. Alguém? João Carlos. João Carlos Martins, o nosso maestro que está sempre por aqui. Não é a mesma doença, tá? Tá bem claro, mas o resultado era o mesmo, né? Ficou ali, mirrado. Só que, por uma, por um milagre, ele tinha algumas ritualísticas, né? E ele, ainda que ele não tocava as músicas, ele criava as obras na cabeça, né? E executava ou com uma mão. Lembra muito o João Carlos Martins. E ele utilizava dessas frequências. E utilizando dessas frequências, aconteceu o que ele chama de milagre, né? Ele ficou curado. A mão dele voltou a, a ficar normal e ele continuou tocando e tudo mais. Ele era russo, né? Aí ele começou a se apresentar em Paris, na França como um todo, em outros países, e ele era objeto de discordâncias de algum, por conta dessa peculiaridade dele, mas ele foi aclamado depois que morreu. Mas aí depois, pô, uns 50 anos atrás só. Por quê? Ele fez a intenção dele era criar essa obra aqui, que era Mistério. Essa obra seria como se fosse uma ritualística. Ele queria utilizar de vários tipos de arte, de uma vez só, para causar a sinestesia, para liberar várias sensações nas pessoas. Então, nessa obra, que ele infelizmente não concluiu, porque ele faleceu antes, ele ia misturar a dança, deixa eu ver onde está, a dança, a música, a dança, as cores e os cheiros, em um grande evento espiritual. Esse evento iria acontecer nas montanhas do Himalaia, mais para o lado da Índia, e essa ritualística iria durar 7 dias. 7 dias, 7 cores, exatamente. Infelizmente, ele morreu, ele não conseguiu cumprir. Mas uma coisa muito interessante, por que que ele fez isso daqui, né? Ele queria que essa obra fosse a marcação, né, uma entrada de uma nova era. Que nova era é essa? Quem sabe falar sobre nova era? Tem um astrólogo? Nova era. Na era de Aquário. Em 1870, 1915. Era um cara muito adiantado para o tempo dele. Por isso que foi não compreendido. A música dele era para a nossa época agora, para esse momento que nós estamos vivendo. Ele queria fazer com que a música dele, né, essa obra em específico, fosse o que marcaria, o que simbolizaria, né, uma ritualística para iniciar a Era de Aquário. E, infelizmente, ele não concluiu. Bom, então, indo aqui para os finalmente, né, a gente percebeu que a música ela influencia, sim, as nossas vidas, os nossos hormônios, né, influencia as nossas percepções, as nossas sensações,
Mas de tudo que foi falado, a música nada mais é do que uma expressão, assim como a pintura, assim como a dança, assim como as artes plásticas, né? E uma expressão do quê, né? Se nós acreditarmos, se nós pensarmos de que nós temos a própria essência divina dentro de nós, né? Nós vamos entender que essa expressão é uma expressão nada mais do que a expressão do próprio divino, tá? Do próprio Deus que fala conosco, por nós e através de nós. Então, esse expressar, seja através da música, seja através das artes plásticas, né? Seja através da nossa atitude, do nosso comportamento do dia a dia, tudo que nós fazemos é uma expressão daquilo que a gente realmente é em essência. E o que nós temos sido em essência, né? A música pode transformar, sim, né? As artes podem transformar, sim, mas as nossas atitudes também podem transformar e influenciar pessoas. Então, essa é a última palestra do ano, né? Depois acho que a Márcia vai falar algumas coisinhas aí, né, para vocês, no fechamento. Entretanto, mas eu gostaria de deixar um recado de última palestra, de último momento. O ano que vem tem mais. Quando que começa, cara? Fevereiro? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro tem mais. Mas até lá, né? Eu convido vocês, para quem tiver disponibilidade, que lessem esse versículo bíblico aqui, ó, Romanos 12. Mas lerem não de uma forma religiosa. Às vezes, né, pode ter pessoas que nem têm esse pensamento em Deus, mas se você está aqui, eu acredito que você tem uma visão de uma divindade, de algo maior, né? Leia racionalmente mesmo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele convida a todos nós a nos inconformarmos com o nosso estado de espírito atual, mental atual. Não vos conformeis, né? Essa inconformidade nós temos que levar para a nossa casa para quê, né? Não nos conformar, às vezes, com a nossa atitude. Às vezes a nossa família não está ali nos trilhos como a gente gostaria de estar. Sejamos nós, né, a expressão divina ou do divino dentro da nossa própria casa. Nós podemos influenciar. Se você, né, cada um de nós está aqui, puder influenciar na nossa própria família, nós já teremos um ambiente melhor dentro da nossa família. E isso vai se replicando. O mundo é bom? Não, o mundo infelizmente não é bom. Mas o grande problema, parte dele, é o silêncio de nós, né? Que somos, ou que dizemos, tentar ser bons, né? Então, ó, a música é uma manifestação sagrada do anseio divino em nos conectar ao sublime, onde cada melodia ecoa como reflexo de sua essência em nossa existência. Então, não vamos passar a nossa vida em branco por aqui, vamos influenciar as pessoas de forma positiva. Bom, é isso. Então, tá bom. Eu vou fazer o encerramento com a meditação e vamos acompanhar comigo o mantra da escada de ouro. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, mira constante no ideal de progresso e perfeição humana que a ciência secreta revela. Esta é a escada de ouro, por cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina ou teosofia. Namastê.